Olá! Mais um vídeo começando aqui no canal e dessa vez eu não vou errar. É o diário de como foi o meu quarto mês de gravidez. Então, passou mais um mesinho. Hoje, dia 18 de maio. Amanhã começa o quinto mês. Então, vamos conversar sobre o que aconteceu nesse quarto mês de gestação. E já adianto que até que foi bastante coisa. Vamos começar. O nosso primeiro tópico, como de costume, é o tópico Meu Corpo. Quem ainda não assistiu nenhum diário de gravidez, tem aqui já no canal o diário de como foi o meu terceiro mês da gravidez. Então, tu confere lá se tu quiser acompanhar, assim, como tá sendo a evolução, né? O nosso primeiro tópico é sempre o tópico onde eu falo sobre as mudanças no meu corpo. Afinal de contas, eu sou a casinha do José, por enquanto. E o meu corpo, eu achei que agora no quarto mês eu ia ficar com aquela barriga durinha, sabe? Aquela, quando a gente olha a grávida e ela tá com a barriga assim bem durinha, bem desenhadinha. E isso ainda não aconteceu. O que é natural, porque o José ainda é muito pequenininho, né? Mas como é minha primeira gestação, meu primeiro filho, eu não tinha noção de como é estar grávida. Tô aprendendo ainda, né? Então eu imaginava que eu ia estar com um super barrigão com 4 meses e não aconteceu. Mas quem me vê, apesar de a gente estar em quarentena, isolamento social, algumas pessoas me viram. Tipo, meu tio que passou aqui na frente de carro, uns amigos, e o pessoal passaram na frente da casa, né, assim, pra abanar e tal, porque a gente tá com saudade, já são mais de 2 meses sem ver ninguém. E o pessoal comenta que sim, que a casinha do José tá maior, que a minha barriga tá bem redondinha, mas agora que tá começando o frio, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, nem é impossível ver que eu tô grávida, assim, as roupas não mostram. Então, essa é a mudança que eu notei. E a coisa das mudanças do meu corpo, que uma delas me deixou muito feliz, foi que acabou a fome. Gente, graças a Deus, quem assistiu o diário do terceiro mês viu que eu falei que eu sinto muita fome, que eu só queria comer comida e tinha que ser arroz, feijão e massa, que senão eu não me sentia saciada, era muita fome mesmo. E passou. Um dia eu acordei e parei de sentir fome. Eu sentia fome a cada 3 horas e simplesmente, eu acho que foi entre. Eu tô lendo aqui embaixo, por isso que eu tô lendo pra baixo. Entre 15 e 16 semanas, eu tô hoje completando 18. Hoje é o primeiro dia da semana 18, né? E, e a fome acabou. Simplesmente passou. Agora vamos pro segundo tópico, então, que é o tópico dos meus sentimentos. Eu tive, foi ontem até por sinal, por coincidência, uma crise de choro sem nenhum motivo que eu pudesse ter identificado, não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma dor, fora o fato de que eu tinha dormido muito mal na noite anterior, não tinha nada de errado acontecendo e me deu uma crise de choro. Eu me sentei para assistir a reprise do Caldeirão do Hulk e simplesmente me desabei a chorar, chorei, não sei porquê, passou, chorei. Outra coisa que eu senti também agora no quarto mês foi medo, me senti muito medo. Já antecipando do próximo tópico, o José começou a mexer, foi muito legal. E aí só que ele mexeu tipo uns 4, 5 dias e parou. E eu comecei a ficar desesperada, porque mãe de primeira viagem, medo de tudo, né? Medo de ter acontecido algo com ele, de, sei lá, acontecer o pior. E medo. E aí conversei com o meu tio, que é o padrinho dele. Ele tem um bebezinho de 2 meses em casa, minha priminha Luísa. Daí eu disse, ai tio, tô preocupada, o José não tá... Eu olho pra lá porque é a porta. E aí qualquer barulhinho eu acho que tem alguma coisa lá fora. E aí eu disse, ai tio, tô preocupada porque o José não mexeu. Aí ele me disse, lembra que teu médico falou que com 17 semanas, ele e o William, né, falando comigo, a gente tava por celular, por WhatsApp. Que com 17 semanas ele poderia trocar de posição, de repente ele tá numa posição agora que tu não consiga sentir pé, mão, chute, né? E aí eu fiquei mais tranquila. Outra coisa que eu senti também agora no quarto mês foi felicidade, ó, medo, felicidade, ansiedade. Por quê? A gente descobriu o sexo, né? A gente sabe que é um menino que tá a caminho, que é o José, que tá aqui crescendo. E eu sempre me imaginei mãe de menina, eu sempre quis ser mãe, desde adolescente, assim, pra mim sempre foi uma certeza de que eu seria mãe, eu sempre quis, era um desejo muito grande meu. E aí eu me imaginava mãe de menina, porque eu gosto
de maquiagem, eu gosto de brincar de boneca, eu gosto de arrumar cabelo, então eu pensava, o dia que eu tiver um filho vai ser uma menina, vai ser minha Aurora, que eu tenho esse nome desde os 15 anos. E quando eu me vi grávida, o meu medo foi, e se vier um menino eu ficar triste, se eu passar tristeza pra ele? Eu tinha medo de alguma forma, fazer com que ele não se sentisse bem, sabe? De que ele se sentisse rejeitado, sei lá. Tinha muito medo de que fosse um menino antes de descobrir, mas não medo porque eu não queria ter um menino de maneira nenhuma. Minha maior felicidade de 2020 foi ter engravidado. Não interessava menino, menina, gêmeos, trigêmeos, não me interessava. Minha felicidade era realmente de estar esperando o neném, né? Aí fizemos o chá revelação, menino. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu não me reconheci, eu não conseguia dormir de euforia, de felicidade com a chegada do José. E aí depois, porque na hora que eu tava tão feliz, nem me passava pela cabeça todos os medos que eu tinha tido antes. Não lembrei de nada disso. Aí depois, conversando com a minha mãe, eu disse, mãe, nem me reconheci de verdade, porque eu tinha muito medo de alguma forma parecer que eu não ia amar, que não era o que eu queria. E não, muito pelo contrário, eu fiquei tomada de felicidade por saber quem é, chamar pelo nome e escolher as coisinhas para ele, e sabendo já que é ele, planejando o quartinho dele. Foi uma felicidade muito grande que eu não me imaginava sentindo mãe de um menino. Outra coisa que eu sinto também é que eu me sinto menos mãe. Quem já viu essa expressão, menos mãe? Às vezes eu não consigo conversar com ele, não me parece natural, porque como ele não reage aos estímulos aqui de fora, às vezes eu falo com ele e eu fico meio tipo, olha eu aqui que boba, mas falando com ninguém. E aí nem sempre pra mim conversar com ele eu me sinto confortável, mas é algo que eu sempre tento fazer. Tem músicas também que eu já canto pra ele, que eu quero que sejam as músicas que eu cante pra ele depois, são músicas que já têm significado pra mim. Então eu vou tentando me conectar com ele através da conversa, de músicas, mas eu não me sinto, tipo, como se eu estivesse conversando com alguém aqui na minha frente. Eu me sinto um pouco uma alienígena fazendo isso, mas eu sei da importância que isso tem pra ele, pro desenvolvimento do nosso vínculo, então mesmo me sentindo esquisita, eu faço. O próximo tópico é o tópico dos desejos. E não teve nada que mudou no quarto mês. Apesar de ter passado a fome, eu continuo com vontade de comer salgado. Eu sempre prefiro salgado entre o doce. Muitas vezes eu como doce e eu nem consigo comer, tipo, uma porção inteira, porque eu repuno, eu não sinto o mesmo prazer. O chocolate não tem o mesmo gosto. E o doce perdeu a graça, assim. Eu continuo gostando de comida. Eu tive bastante vontade de comer X. Pra quem não conhece, o X é tipo um hambúrguer, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o X, que é uma variação e que é muito mais saboroso. E aí eu queria muito comer X, mas não era como um desejo, era só uma vontade mesmo que eu tava, comi e passou. Agora, falando sobre os sintomas, nosso próximo tópico é de sintomas. Sintomas, tipo, óbvios, que a gente já imagina que vai ter quando tá grávida, sabe? Tipo, enjoo, dor de cabeça, essas coisas. O que eu tive agora de sintoma durante o quarto mês foi a azia. Meu Deus do céu, como eu tenho azia. Tudo que eu pedia pra Deus, assim, quando eu soube que eu tava grávida, é que eu não fosse uma grávida que vomita. Eu sou muito parecida com a minha mãe, quem conhece a gente pessoalmente até se espanta com a nossa semelhança. E eu me pareço muito com ela também nos gostos, nas atitudes, eu sou bem, bem parecida com ela. E a minha mãe, durante as nossas 3 gestações, né, eu sou a mais velha, tenho uma irmã do meio e um irmão pequeno, ela vomitava muito e vomitava por tudo, de ter que parar no hospital. Então, na minha cabeça, assim, era uma certeza de que eu ia engravidar e ia ser uma grávida que vomita. E eu detesto vomitar, porque eu tenho gastrite nervosa, eu fiquei internada no hospital com 9 anos, foi bem punk, assim. E nessa época eu vomitei muito, então eu peguei, tipo, um trauma de vomitar. Eu odeio vomitar, pra mim vomitar é... eu choro, eu passo mal, eu fico braba. Pra mim vomitar é toda uma função, sabe? Então eu já me imaginava que eu ia passar por isso. Pra mim era uma certeza de que eu ia passar por isso, e graças a Deus não. Fechamos o quarto mês sem nenhum vômito, graças a Deus. Mas azia, eu nem sabia que azia era tão comum na gravidez, assim. Já tinha visto falar, mas não imaginava a proporção. Então, como eu tenho gastrite, eu sempre tive azias, assim, de vez em quando, mas nada nem perto, de maneira nenhuma, do que eu sinto agora na gravidez. Teve uma noite agora, no quarto mês, que eu não... Uma não, várias, mas a pior de todas
é que eu não conseguia ficar deitada. Se eu me deitava na cama, subia aquela coisa queimando aqui assim, e vinha como se fosse refluxo na boca, sabe? Assim, eu sei que deve estar nojento, mas eu quero falar bem assim, sem filtro, porque eu imagino que, assim como eu não tinha consciência disso, tem outras grávidas aí que podem estar assistindo e que podem se identificar, infelizmente. Espero que ninguém se identifique, porque é muito punk. E aí eu não conseguia deitar, porque se eu deitava, vinha o refluxo. Deitada pro lado direito, por cima do ombro direito, eu sentia muito desconforto. Se eu deitava pro lado esquerdo, era muito pior, porque diz que o lado esquerdo é melhor pra gente deitar, né? Tanto pra nossa digestão, quanto para o bebê, pra respiração dele. E aí eu tive que ficar sentada na cama. E aí eu tava com muito sono, isso já era mais de 2 da manhã, eu tava deitada desde as 9 da noite. E eu passando mal, passando mal, passando mal. Veio ânsia de vômito. Eu moro, vocês estão vendo aqui, a casa de madeira, meu piso é de assoalho. Eu me sentei na cama pra vomitar. E me lembrei que o piso era de assoalho e que ia ficar impregnada. Não, não posso vomitar. Fechei a boca com medo de vomitar. E aí aquilo voltou tudo. Meu Deus do céu. Se eu soubesse o que eu ia sentir com aquilo voltando, eu jamais teria feito isso. Foi horrível. O William teve que levantar pra me ajudar. Foi o caos, assim. Isso, 13h30 da manhã. Aí me sentei na cama, porque deitar eu vi que não era uma opção. Se eu ficasse deitada, eu ficava muito mal. Acordei, eu acho que eram umas 5 horas, louca de dor, assim, na minha nuca, no pescoço, porque eu dormi sentada. Quando eu me deitei pra dormir, voltou a azia. Ai, foi horrível, horrível, horrível. Essa foi a noite que eu falei antes que eu tinha dormido mal. E aí eu chorei no dia seguinte. Eu acho que eu tava cansada, frustrada, chateada, sei lá. Mas foi isso. Foi azia. Meu sintoma foi azia. Agora, o tópico de quem é o tema deste vídeo, afinal de contas, né? Diário da gravidez, o tópico do bebê, que agora vai se chamar tópico do José, porque agora ele tem nome, a gente não precisa mais chamar ele de bebê. Então, o que aconteceu com o José nesse 4º mês? Bom, com 15 semanas, eu acho que 15 semanas e 5 dias eu tava, o José se mexeu nitidamente, assim, era noite, eu tava deitada, eu senti, foi bem óbvio, eu senti, assim, uma passadinha por dentro da minha barriga, sabe? Aí fiquei bem concentrada e senti tipo, um empurrãozinho, assim mesmo. Era leve, né, gente? Ele é meio pequenininho, assim, mas foi claro pra mim. Isso era de madrugada, não. O William não tava dormindo, não. Os cachorros latindo. Bom. A few moments later. Bom, então, retomando. Aí era madrugada e eu não chamei o William pra não acordar ele. Ele levanta cedo pra trabalhar, mas acho que ele nem tava trabalhando, acho que tava de quarentena. Enfim, eu não acordei ele. Aí no outro dia ele continuou mexendo, e foram assim uns 4 dias. E aí simplesmente ele parou. E daí ele me deixou desesperada, porque eu já, qualquer coisa, ai, aconteceu alguma coisa ruim. Agora é o galo. E aí foi isso, assim, dele mexer e parar. Agora ele deu umas 2 mexidinhas, assim, depois que passou essa semana do José mexendo. Com 17 semanas ele deu umas 2 mexidas, que eu senti, assim, bem nítido. Galo cantando. Vocês devem pensar que eu moro no interior, né, com esse galo cantando. E aí ele mexeu e parou. E foi isso. Aí uma coisa bem bonitinha, assim, que ele faz, é que ele fica todo emboladinho. Ele tá bem do lado direito, aqui assim, na minha barriga. Do gato. E aí ele fica todo emboladinho, ele corre todo pro lado direito da minha barriga e fica um carocinho assim, sabe? É muito fofo. O William consegue ver também, é bem legal. A gente fez a última eco agora, foi com com 14 semanas, que foi a eco onde a gente descobriu o sexo dele, né? A gente fez a eco durante a tarde, daí de noite teve a live de revelação. Quem ainda não assistiu esse vídeo, entra aqui no canal, vou deixar o link aqui, por aqui. E aí vocês assistam depois de assistir esse vídeo, que foi bem legal. A gente não teve chá revelação, a gente teve live revelação, por causa da pandemia. E aí, nesse dia da eco, ele tava com mais ou menos 12 centímetros e mais ou menos 116 gramas pelos cálculos aproximados do Dr. Assis, que é o médico que faz as nossas ecos. Foi bem bonitinho, apesar dele estar bem pequenininho, nessa eco a gente conseguiu ver bem direitinho o pezinho dele, deu pra ver o rostinho, o narizinho, assim, mas nada tão nítido que a gente possa ver já se ele se parece ou comigo ou com o William, né? Eu acredito que agora na morfológica, que é a próxima eco que a gente vai ter,
vai dar pra ter mais uma noção da aparência do José mesmo. Mas foi bem bonitinho e ele tava bem quietinho, ele não se mexeu quase nada. Nessa eco, todo mundo falou, né? Ah, vai fazer a eco de descobrir o sexo. Come doce antes, come doce antes, come doce antes. Aí comi 2 bombons indo pra eco no trajeto. Cheguei no consultório, daí enquanto eu esperava, fui comer um bombom. Gente, vocês não acreditam? A recepcionista não me xingou. E disse que isso é coisa de antigo, que não se come chocolate, que o nenê dorme, não sei o quê. Sei lá. Eu cresci ouvindo que se come doce. E, de fato, o José tava bem quietinho nessa eco, então, de repente, é isso mesmo, né? Sei lá. E aí eu fiquei muito brava no dia, porque ela me xingou, porque eu achei que ela não precisava ter sido tão grossa quanto ela foi. Ela foi bem mal educada, não achei legal a atitude dela. E daí depois, no laudo da eco, eu vou deixar aqui, passando uns trechinhos da eco, como eu geralmente faço, a gente viu o pintinho dele. É um menino, né? Então o médico escreveu assim, pinto, em cima da genitália dele. Foi bem engraçado. Agora, o tópico maior surpresa. Bom, a maior surpresa que eu tive, que nós tivemos nesse 4º mês, com certeza foi a revelação do sexo. E o fato do chá live de revelação, quem não acompanhou, assiste ali que tem o vídeo, ficou bem legal. A gente fez um convite virtual, mandou por WhatsApp para as pessoas mais próximas, o que foi bacana, que daí eu pude convidar muito mais gente do que pro evento que seria na nossa casa, né? E aí mandei o convite para muita gente, criei uma lista de transmissão no WhatsApp e na hora da live mandei o link. A gente transmitiu pelo Facebook e pelo Instagram, tudo pelas minhas redes que eu tenho mais amigos, o William não usa muito, né? E aí, muita gente que eu não mandei convite porque não são tão próximas, mas que são pessoas que com certeza eu gosto, senão não estariam nas minhas redes sociais, assistiu a live e foi muito legal, o pessoal interagindo, conversando nos comentários e depois nos chamando quando acabou a revelação para dar parabéns pelo José. Foi tipo, sei lá, umas 400 pessoas que assistiram, talvez, uma média assim. Foi muita gente para as minhas proporções, foi bem legal, eu não imaginava. Eu não imaginava que a gente ia ter tanto contato com as pessoas, assim, foi realmente um presente, assim, essa live de revelação. Foi um dia bem especial. E o nosso tópico do algo ruim, porque sim, nem tudo são flores, temos sim coisas ruins na gravidez. E isso é uma coisa até que me deixa, assim, balançada por falar das coisas ruins, porque eu quis muito engravidar, então eu tenho medo de quando eu falo das coisas ruins parecer que eu tô sendo ingrata, sabe? Mas não, de maneira nenhuma. É só porque as coisas ruins estão aí, elas acontecem e a vida é assim, não é só coisa boa, né? E o meu algo ruim nada mais é do que azia, pelo meu textão aí que eu fiz falando sobre como é ruim ter azia, vocês devem imaginar que o meu algo ruim é azia. E tudo bem, vai passar. Eu acredito que depois que ele nascer, se eu não assistir esses vídeos e não ler o meu diário, eu nem vou lembrar de todo o desconforto que eu senti durante esse período de gestação com azia, porque ela é o meu algo ruim. Agora, falando sobre a preparação, nada mudou do 3º para o 4º mês. Eu sigo usando o creme Nivea para a barriga. Eu passo umas 2 vezes por dia. Tenho tomado bastante banho de sol, de 20 a 30 minutos, no bico do meu seio, para deixar ele mais preparado para... Eu acho que ele deve ficar mais durinho, mais firme, assim, a pele mesmo, eu digo, né? Para amamentação e o galo cantando. E é isso que eu tenho feito para me preparar para a chegada do José por enquanto. Agora, o tópico do papai, que nunca aparece nos vídeos porque ele não gosta muito. E ele já voltou a trabalhar também, então ele deixou... Eu pedi para ele falar o que ele tinha para acrescentar. E aí ele disse que o que ele tem para falar é que o José é muito sapeca, porque o José não se mexe para ele. Quando o José tá se mexendo, ele põe a mão, o José para imediatamente. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, daí o José mexe, e eu vou bem quietinha assim, só pego a mão dele, encosta na minha barriga, o galo canta. E na hora que o William põe a mão na minha barriga, o José para imediatamente, não mexe mais. É muito engraçado, coitado. Ele tá louco pra sentir o filho chutar pela primeira vez. É o primeiro filho pra ele também, né? E o José não colabora com ele. O José não quer se mostrar pra ele. E aí ele disse que gosta de ver também quando ele faz aquela gracinha, né? Que eu falei pra vocês que ele se embola assim, e aí fica aquele carocinho assim, é muito nítido. E a barriga fica bem durinha naquele lugar. É bem legal. Aí ele disse que é isso. E ele disse também que ele tá com pena de mim com as minhas crises de azia, porque... né? Azia. Agora,
sobre o enxoval. Depois que a gente soube o sexo dele, os presentes começaram a vir em rosa ou azul, como diz a música. Mas zero apego, assim, não tem problema nenhum por mim ele usar uma calça rosa, uma blusa rosa, imagina, não existe isso. E aí, mas as pessoas preferem, né, esperar descobrir o sexo pra presentear. Então ele ganhou muitas roupinhas, assim, verde, amarela, cinza, que eram da minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha que vai completar um aninho daqui uns dias, agora em maio. E aí ele ganhou muitas roupinhas que eram dela. Vai ganhar mais roupinhas da minha priminha, que eu falei antes, que é recém-nascida também, tem 2 mesinhos. E a gente ganhou um berço, eu vou mostrar a foto pra vocês aqui, que ele já tá desmontado. Sabe aquele berço chiqueirinho? Vocês estão vendo aqui na foto agora? A gente ganhou de um amigo do William. Ganhamos também o canguru pra carregar ele, né? Ainda não chegou, o William vai buscar lá na casa desse casal hoje. E nós ganhamos também da tia Mariana, que é a minha irmã, o carrinho de bebê. E aí, sobre o carrinho, eu escolhi muito, eu pesquisei bastante. E aí eu quero saber se vocês querem assistir um vídeo específico sobre o carrinho. Porque eu não vou trazer nada pra mostrar aqui agora, que tá tudo já lavadinho, desmontado, guardadinho. Pra quando a gente tiver o quarto, né? Que o quarto dele vai ser aqui. Ó, a geladeira descongelada. O quarto dele vai ser aqui. Então, tá tudo guardado lá no meu quarto de quando eu era solteira na casa da minha mãe e do meu pai. Então, eu não tenho nada aqui pra mostrar. E aí, se vocês quiserem um vídeo sobre o carrinho, por que eu escolhi, o modelo, o preço e etc., vocês me deixem aqui nos comentários ou deem bastante like, que eu já vou entender que vocês querem esse vídeo que eu trago na semana que vem sem falta. Pode ir no meu Instagram também, @carvalhoneriane, vai estar passando aqui. Vocês podem me mandar direct, podem interagir lá comigo, me pedir algum vídeo, alguma dica, que a gente pode sempre trocando figurinhas. É minha primeira gravidez, eu ainda não tenho muita experiência, mas como já se passaram 4 meses, alguma coisa de noção eu já adquiri, né? Então, o nosso vídeo de hoje era isso. Se tu gostou, dá um like pra mim, não esquece de comentar. É muito legal quando vocês comentam, eu amo responder os comentários. Outra coisa também que eu fiquei muito feliz nesse 4º mês, que não tem a ver só com o 4º mês, é que a gente passou de 100... Nossa, passou um carro muito rápido. A gente passou de 100 inscritos aqui no YouTube. Chegou muita gente, eu fiquei muito feliz, eu nem imaginava. Foi bem legal. Então, vocês que são novas aqui, as meninas que se inscreveram, sejam todas muito bem-vindas. Desculpa só ter agradecido isso no final, mas eu acabei de me lembrar aqui pela minha colinha. E sempre interajam, comentem, porque eu amo, é uma forma também de eu conhecer vocês, né? Podem me contar se vocês já têm filhos, se vocês são tentantes. E pra terminar, o que teve no 4º mês, que eu não anotei aqui, foi o primeiro dia das mães, né? Primeiro dia das mães com o José no forninho. E foi bem especial. O William não estava em casa nesse dia, ele geralmente trabalha no Dia das Mães, porque é uma data que tem uma boa demanda para ele. E como a gente tá voltando da pandemia, ele tá trabalhando tudo que pode pra gente se recuperar financeiramente, porque a gente continua com a obra parada, então precisamos de dinheiro, ele tem que trabalhar. Eu trabalho dando aula particular e não tô dando aula agora, por prevenção, para não me contaminar com o coronavírus. Então ele trabalhou no Dia das Mães. E aí eu passei o Dia das Mães com a minha mãe, com a minha avó, com a minha irmã, com meu pai, a gente tava todo mundo em casa. E foi bem legal, eu ganhei presentes, eu ganhei essa, deixa eu ver, aqui, eu ganhei esse Josézinho, do William e do José. E eu ganhei também esse Josézinho aqui. Eu ando com 3 Josés agora. Aqui, ó. Um pingentinho na minha pulseira. Esse Josézinho eu ganhei de uma tia do William, que me presenteou. E daí esse eu tô usando direto assim no braço. Esse eu tiro pra dormir porque eu não consigo dormir de correntinha. Mas o Josézinho do meu braço não sai. Tá junto com o Josézinho da barriga. E agora, pra terminar, vou mostrar como é que tá o forninho com 4 meses. E agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Também espero que tenha ficado melhor a iluminação. Eu me preparei melhor dessa vez, porque a luz do outro ficou muito ruim. Um beijão. Fica aqui só pra assistir como é que tá a casinha do José. Até o próximo vídeo. Não esquece de dizer pra mim se tu quer o vídeo do carrinho aqui nos comentários, tá bom? Tchau! José, a casinha dele, com 4 meses.
Primeiro dia das 18 semanas. E estamos assim.